Olá, boa noite. Novamente aí a gente vai fazer uma live, a Alcer. Ontem a gente esteve com o Marcelo Rocha e semana passada o Fernando com o Adalberto Garcia e agora com a queridíssima Bruna Mann. Vou aceitar ela aqui agora. E a gente, antes de iniciar aqui, é uma grande honra estar com a Bruna Mann, uma triatleta principalmente muito humilde e muito top. Estamos aguardando aqui, tá escrito aguardando a Bruna. Vamos ver. Ana Lúcia, Ana Clara, Michele entrando. Oi, Bruna. Aê! Opa! Olá! Ó, Tudo, que visual! tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, e você, tá ouvindo? Tá, tudo certo, Bruna. Ó, você tirou o aparelho, né? Tirei, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Fiquei um tempão com o aparelho, tava na hora. Nossa, você viu como que é? Eu reparo, porque minha mulher é ortodontista. Então, ela sempre eu olho quem tá com o aparelho, quem não tá, eu reparo. Ah, mas não tem como, né? Se deu risada, já vê se tem ou não. Ah, exatamente, é isso aí, Bruna. Ó, gente, o pessoal tá entrando, tá? Inclusive vai estar gravada a nossa live aqui no IGTV da Alce, depois eu te passo, se você quiser colocar também no seu. Eu Legal. quero começar a nossa live, com duas frases que você sempre fala. Uma você falou aqui no nosso MS Sprint Triathlon e a outra você sempre fala. A frase que você falou aqui no MS Sprint Triathlon: nunca desistam dos seus sonhos. E a frase que você sempre fala é: preciso ter muita coragem para sair do conforto e entender que a evolução é um processo e não acontece da noite para o dia. Queria que você falasse um pouquinho dessas duas frases para a gente iniciar. Ah, legal. O fato de não desistir do sonho, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que levar. É muito fácil desistir, né? É mais fácil desistir do que seguir tentando, ainda mais agora nesses acontecimentos aí com a pandemia e tudo, né? Tudo favorece para a gente abrir mão dos nossos sonhos. Mas eu acho que é o que move a gente, né? O que faz a gente levantar todo dia e continuar fazendo a mais do que a gente faz para não ficar naquela rotina de, né? Só sobreviver e não viver, né? Não buscar. Então, eu acho que tem tudo a ver com o nosso esporte. Todo mundo que pratica o triatlon, com certeza tem um sonho, né? Busca alguma coisa. Eu acho que os triatletas têm isso muito em mente. Assim, todo mundo que eu converso está no esporte por algum motivo, quer realizar alguma coisa, né? Então, acho que isso faz parte de todo mundo, mas a gente não pode desistir, né? Não é porque não deu certo uma, duas vezes, alguns anos, que não vai dar. Então, é lógico que todo mundo tem momentos ruins, mas isso não pode afetar no final, né? Acho que a gente tem que pensar no processo. E aí a gente já engata na outra frase, que é esse processo do dia a dia que a gente tem que curtir, né? E fazer um dia de cada vez. Então, acho que agora é o momento que a gente está experimentando muito isso, né? Para nós profissionais é um pouco mais difícil, é o nosso trabalho, né? Então, a gente não tem como trabalhar. A competição é onde a gente ganha a premiação, é onde a gente mostra para os patrocinadores o nosso resultado e é o que faz a nossa carreira, né? Então, a gente não está conseguindo mostrar, né? Trabalhar. Então, para a gente está afetando muitos, mas o que eu tenho feito muito é trabalhar o dia a dia, trabalhar os pontos fracos, aproveitar que não está tendo prova, porque eu tenho tempo de piorar para depois melhorar, porque a gente sabe que todo o processo de mudança
é uma mudança, então seu corpo não está adaptado àquilo, né? Então, assim, toda vez que você vai mexer na técnica, mudar alguma coisa, seu corpo primeiro ele piora para depois melhorar. E se a gente tem a competição, a gente não consegue fazer isso. Então, eu estou aproveitando esse momento para isso, né? Então, eu acho que é isso mesmo, são fases, objetivos, e a gente vai buscando e colocando aí uma meta por dia para correr atrás. Você está dando 2 passos para trás para dar 4 lá na frente. Com certeza, o ano que vem. Tomara que volte esse ano ainda, mas com certeza vai voltar o ano que vem. E é isso aí. Você, Bruna, você é profissional, você vive só do triatlon, né, do profissional, ou você, já chegou uma pergunta dessa, ou você trabalha em outra coisa, principalmente agora na parte da pandemia, né? Você falou sim que está treinando, falou um pouco do seu treino, mas você é profissional, só vive do tri ou trabalha com outra coisa? Então, eu sou formada em educação física, eu tenho alguns alunos de personal ainda. Quando eu mudei aqui para Campinas, eu dava bastante aula, acabei reduzindo um pouco, aumentei o tempo de treino, de descanso, para ficar mais competitiva, conseguir me dedicar mais ao esporte. Diminuí, ainda tenho alguns alunos online. E comecei agora com a minha mãe um projeto novo aí de fazer pão. Às vezes eu posto alguma coisa. Minha mãe adora cozinhar e ela começou a fazer pão para mim e a gente está embarcando nessa. Então eu estou ajudando aqui na cozinha, estou ajudando na organização e devagarzinho estamos começando um negócio novo. E você? Ana, pode falar, não? E você? Não, pode falar. Você, a parte de online que você faz, a parte de personal, sim. Você tem também a parte de assessoria, de treino de triatlon, de corrida, natação, bike. Você passa esses treinos online ou é só a parte de musculação, aula, essas coisas? Então, eu passo, mas eu não tenho assessoria. Eu trabalho de uma forma bem individualizada, assim. Sim. Tenho poucos alunos, mas não monto barraca, não tenho treino coletivo, não faço nada disso, assim, sabe? Porque justamente eu acho que interfere um pouco no nosso trabalho, né? De final de semana. Eu não gosto de fazer coisa mais ou menos, então eu prefiro não fazer por enquanto. Então, eu faço esse acompanhamento online só e para conseguir dar atenção para os alunos, né? Até porque o horário que quem trabalha com assessoria esportiva é o horário que você está treinando, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza, isso pode ser no futuro, né? Porque você conquistou, você tem um nome e um know-how muito grande e é professor de educação física, né? Mas realmente ia te atrapalhar os seus treinos, né? Mas eu vou confessar que eu tô gostando mais de fazer pão do que de fazer treino. Falando em Bruna, eu ia até te fazer essa pergunta mais para frente. O seu peso, qual que é o seu peso na competição, quando você está no auge de competir, e percentual de gordura tal. E agora, por exemplo, que você mesmo falou que tirou o pé, tá treinando técnica tal, não deve estar se treinando tão puxado. E agora, você ganhou peso, aumentou gordura, perdeu músculo, como é que tá? Então, eu tô 3 quilos, 2 quilos e pouquinho acima do que eu vou para as provas. Até porque eu tô cuidando um pouco mais da imunidade também. Quando eu perco peso, eu fico um pouco menos resistente à infecção, essas coisas, eu costumo ficar mais doente. Então, eu também tô cuidando um pouco dessa parte, tô investigando algumas alergias alimentares, algumas coisas, então tô mexendo na dieta, tô aproveitando para fazer isso, assim, sabe? Mas eu tô um pouco acima, assim, mas acho que todo mundo, né, nesse período não tá no peso de competição, né?
E mas é isso, assim, eu tenho uma estrutura, eu ainda não sei que peso é o ideal para mim. Eu fiz uma prova muito boa em Floripa, pesando 61, e agora eu tô com 63. Então, não sei, assim, eu quero voltar no 61, ficar um tempo, ver o que eu como que eu me sinto, sabe? Então eu fico oscilando mais ou menos por aí. Maravilha. Mas eu tenho muita facilidade para ganhar músculo. Então, qualquer massa magra, assim, se eu começo a fazer treino de força, eu já fico parecendo crossfitter. Maravilha, Bruna. E deixa eu te perguntar outra coisa. Como que começou? Assim, você desde pequena, você fez... você já deu uma palestra aqui pra gente no Rio Preto Shopping, né? Antes do nosso triatlon. Você sempre fez exercício, né? Desde pequenininha. E você sempre fez... Primeiro foi a natação, né? Se eu não me engano. Isso. Isso. E você já sabia que você ia para o esporte, ia ser triatleta ou não? Começou a nadar, competir de natação, depois foi para a corrida. Como é que foi esse seu começo, a sua trajetória até chegar? Falar assim, não, agora eu vou me dedicar ao triatlo e vou para cima. Então, foi meio por acaso, assim, eu nadava, mas eu nunca fui uma boa nadadora de competição, assim, nunca consegui me classificar para competições maiores, mas eu gostava muito de treinar e sempre tinha eu não perdia um treino, todo treino eu tava lá, sabe, eu sempre fui muito dedicada. E eu usava a bicicleta para me locomover na cidade. Eu morava em Piracicaba, daí eu me locomovia. E fiquei um tempo assim, aí acabei desistindo da natação. E o treinador na época falou que eu nunca ia ser atleta, tal. Eu acabei desistindo, acreditei nele, falei, beleza. Então, aí eu desisti, comecei a correr numa academia que tinha em Piracicaba, e aí descobri que ia ter um triatlon. Eu falei, pô, legal. Aí o treinador da época lá, era meu personal da academia, ele falou, por que você não vai lá fazer? Você já sabe nadar, você pedala a cidade inteira, correr, nós estamos correndo aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e fiz como uma experiência, assim, sabe? E foi muito legal. Aí eu descobri o esporte, amei, fiquei apaixonada, falei, nossa, que legal, vou começar a fazer isso. E aí começou, né? O bichinho picou e nunca mais parei. Nossa, olha, foi em 2004 isso, né? 2004, é. E hoje você está com 33 anos, é isso? Isso. Depois desse período de 2004, daí eu fui fazer intercâmbio, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, sem treinar. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu estudei bastante para passar no vestibular, foi um período que também não treinei quase nada. Aí, quando eu entrei na faculdade em 2007, que eu encaixei os treinos de triatlon, com treinador, bonitinho, tudo certinho. E aí que eu comecei mesmo, assim, com a rotina, né? Essas coisas de treinar. E eu fazia faculdade integral, então treinava 4 da manhã, meio-dia, e às vezes tinha outro treino à noite. Então, essa rotina que todo mundo aí tá acostumado, né? Então, antes do trabalho... Então, você não teve tempo para curtir, assim, essa fase aí de adolescente. De faculdade? Não. Não, você era treino, descanso, aula, treino, trabalho, né? Você não... A galera tava chegando da balada, eu tava saindo para treinar. Eu morava em República na época, e era até engraçado, porque eu tava saindo com a bike e eles estavam chegando. E escolhas, né? Eu sempre gostei muito de esporte, entrei na faculdade assim, pensando já nisso, tanto que eu tive bolsa de iniciação científica desde o início, ficava no laboratório. Então, eu já entrei com outra cabeça na faculdade, também por já ter vivido intercâmbio, né? Então, como eu morei fora, eu já tinha bagunçado bastante também, então não precisava mais. Já. E aí, Bruna, em 2007 você já foi para o Campeonato Mundial na Alemanha. Então, assim, foi. Foi muito rápido, né? Como na verdade, assim... Eu comecei a treinar e aí eu fui pro Brasileiro de Olímpico, né, que tem... E aí mas eu não sabia direito como funcionava, assim. Então, eu cheguei lá no Brasileiro Olímpico, daí fui campeã geral amador.
Daí eu falei, nossa, caramba, que legal! Não tinha noção do que era, né? E aí eu vi que te classificava para o Mundial, aí que eu fui ver o que, que era o Mundial. Eu falei, nossa, que oportunidade legal. Aí na primeira coisa que eu falei, imagina, não vou, que isso, vou fazer o que lá? Acabei de começar, né, tal. E aí teve uma amiga que falou, não, você vai. Eu falei, não, não vou. Não, você vai. Como assim eu vou? Não, nós vamos sair pedindo para todo mundo, vamos vender pizza, vamos fazer isso aí. Eu falei, tá bom. Aí nós começamos. Aí fiz maior esquema, consegui e fui. E foi uma experiência muito legal, assim. Deu para conhecer bastante gente, tinha alguns profissionais na prova, né? Porque daí a gente assiste a prova do profissional. Então, ver os melhores do mundo ali, ver como era realmente, né? Funciona a transição de prova de TU, é uma coisa alucinante, né? Então foi muito interessante, assim, e muita gente na prova, né? Aquela festa, assim, aí foi legal. E aí, como que você conseguiu a vaga? Porque aí em 2009 você já foi para o Pan-Americano, certo? Como que você conseguiu já essa vaga? Que... Então, esse Pan-Americano foi um Pan-Americano de longa distância em Porto de Galinhas, que na verdade não tinha muita classificatória também. Era só se inscrever e participar. E aí eu fui me arriscar também, né? Eu não eu vi que tinha oportunidade, eu fui para lá e fui fazer a prova. E aí, em 2012, você iniciou a carreira profissional, ou seja, em Isso. 2004 foi sua primeira prova de tri, 2007 foi no Mundial, e depois de 5 anos, você falou assim, agora é o triatlo profissional. Aí você falou assim, agora é isso que eu quero para minha vida. Eu decidi arriscar, sabe? Buscar novos objetivos e ir atrás de um sonho. Eu sempre quis ser atleta, sempre sonhei assim, ser atleta profissional. Sempre via os atletas profissionais e eu acho que o triatlo é um esporte que proporciona isso, né? A gente está na transição junto com os atletas profissionais, né? E tá ali vendo, convivendo, fazendo a mesma prova, né? Então eu sempre admirei muito, assim, meu olho brilhava quando eu vi os profissionais e eu falava, nossa, será? Um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero fazer isso. E aí eu falei, vou me arriscar. E no começo foi uma decisão assim, que eu tomei, eu falei, eu vou e nem que eu fique, muito atrás, mas eu quero saber como é, eu quero tentar. E eu chegava a 40 minutos atrás das meninas, assim, eu chegava muito atrás. E fui indo, cada prova melhorando um pouco, melhorando uma coisa, melhorando outra, entendendo como funcionava, e acabei evoluindo, né? Então, até acho que quem me via lá largando falava, nossa, o que essa menina tá fazendo no profissional? Mas foi a forma que eu encontrei para buscar essa evolução, sabe? E eu acho que isso é importante também. A gente tem que se arriscar, né? Tem que buscar. Exatamente. Como você disse também, um dia após o outro, né? E primeira prova em 2004, 2012 profissional, e em 2013 a primeira vitória, né? É isso. Foi. Já foi logo no 70.3 na distância? Então, foi a distância do 70.3 aqui em Pirassununga, né? Aquele long distance que tem aqui. Foi muito legal. Foi uma prova que marcou bastante. Conta como é que foi a primeira prova, a primeira vitória na distância. Então, essa prova de Pirassununga, o pessoal aqui do interior acho que conhece bastante, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma prova mais longa, foi lá também, então já conhecia a prova, sabia como era, né? Uma prova bem quente, assim, nada no lago, daí pedala lá em volta da Força Aérea, e a corrida é no meio do canavial, então é uma prova bem sofrida, né? Foi muito importante, nossa, eu fiquei muito feliz com a vitória. É uma coisa, a gente comemora muito, né? Assim, às vezes quando você vê que tá chegando, você fala, não acredito, chegou, ganhei, putz. É muito legal. É uma sensação. Imagino. Olha, o pessoal tá entrando só fera. O Shimano é o melhor triatleta de Rio Preto, top. Aí, ó. O grande Vika, melhor amador do Ironman ano passado, né, em 2019.
o grande Luiz Peglo entrando aí, fãzaço seu, Thaís, falando que você é ídola dela. E eu, pô, tem. Aí. Legal, legal. O Bru, em 2014, você foi para a França. Ok, já foi para a França. Como em 2013 você ganhou a primeira prova, aí você já vivia com patrocínios, Não. premiações. Como é que era para você conseguir? Porque ó, não é fácil, né? E vai para a Alemanha, depois de 2014 vai para a França. Não, isso assim é uma coisa que eu tenho muito a agradecer às pessoas que me ajudam. Assim, eu tive muitos anjinhos no caminho, sabe? E essa viagem da França também foi um amigo meu de Rio Claro que eu classifiquei. Eu fui para a França já na elite, eu classifiquei no brasileiro de longa distância. Então tem uma prova que muita gente acha que não conhece, que é uma prova da ITU, que é a que organiza essas provas dos campeonatos mundiais de longa distância. E aí as distâncias dessa prova variam, mas a maioria delas é 3 quilômetros de natação, 80 de bike e 20 de corrida. E aí eu classifiquei no brasileiro de longa distância, que acontecia no Ceará, uma prova também dura pra caramba. Quem fez essa prova em Cumbuco lembra. E aí acabei classificando lá, e tem um amigo em Rio Claro que também chegou e falou, você vai? Eu falei, como assim? Como assim? Não, eu vou pagar, você vai. E aí ele conseguiu, me ajudou, e eu fui fazer lá o Mundial. E consegui uma boa colocação, fui 14ª lá, e uma prova que acabou virando duatlon, num lugar que eu também não conhecia, assim, e não sabia como que era competir em alto nível, porque a gente está acostumada a competir, estava acostumado só a competir aqui no Brasil, não que as meninas daqui não sejam boas, não é isso, mas lá fora a gente sabe que, né, é muito forte o triatlo. E aí, nossa, eu fui para a prova assim, sem experiência nenhuma, né? E aí virou duatlon lá por causa do frio, a gente correu 10, pedalou os 80 e depois correu mais 20. Então foi uma coisa que eu não tinha nem treinado para isso, mas eu consegui terminar bem, assim, e foi uma experiência bem legal também. Inclusive, esse é um mundial bem legal para a galera que não conhece, assim, é muito, muito legal também, super bem organizado, sabe? E encontra gente do mundo inteiro, é bem interessante participar. Esse ano ia acontecer lá acho que ia ser na Holanda, mas foi cancelado. Como tudo. E aí, em 2015, você ganhou a Maratona de Campinas, né? Sim. E o Troféu Brasil em Santos, né? O Troféu Brasil de Olímpico, da distância olímpica. O campeonato. Né? A Copa. Eu lembro você falando alguma coisa da nossa palestra aqui em Rio Preto, dessa prova de Campinas. Não teve isso, alguma coisa? Teve. Então, essa prova foi que eu não treinei, né? Eu tinha... eu tinha o sonho de fazer o Ironman também, mas não sabia quando, mas aí eu coloquei na minha cabeça. Falei, o dia que eu só vou fazer o Ironman depois que eu fizer uma maratona. E aí deixei isso meio que em stand-by, assim. Falei, um dia eu vou fazer, não sei. Tava tentando melhorar a velocidade na distância do meio Iron, tirei um pouco o foco disso. E aí surgiu a oportunidade de fazer a prova aqui, eu ia fazer dupla, aí a pessoa que ia correr comigo desistiu na semana da prova, falou, eu não vou mais correr. Aí eu falei, não vai mais correr, tinha prova longe, assim, eu falei, eu vou arriscar a maratona. Aí eu falei, o mínimo, o que pode acontecer, se eu estiver cansado, eu paro, né? Tudo bem. Eu vou lá e faço um treino aqui na minha cidade, não vou perder nada. Sim. E fui fazer a prova. E aí e eram várias voltas. E aí curtia com a galera, tal. Não sabia que lugar eu tava, né? Chegou no finalzinho, assim, faltando 2 voltas para acabar, a moto encostou em mim, e daí um perguntou pro outro, lá, primeiro, o cara fez assim. Falei, nossa, eu já tava com a perna dura, com aquela travada, assim, que nunca tinha corrido mais que 28 quilômetros na vida, assim. E porque eu treinava para fazer 21, né? Então não tem muito sentido, assim,
não corria mais. Não é só dobrar. E aí, aí eu falei, agora eu vou terminar, mas nem que eu chegue arrastada. E aí consegui terminar, foi super legal, assim. Nossa, eu lembro que eu demorei uns 3 dias para dormir de alegria, assim. Eu acho que o efeito de prova longa dura, né? Qual foi o seu tempo na maratona? 3:10. 3:10? Nossa. Sem treino. Sem treino. Nossa. É isso aí. Nossa senhora. Mas eu nunca corri uma maratona assim pra valer, sabe? Treinar só pra maratona e correr a maratona depois disso. Eu nunca treinei assim específico, até tenho curiosidade. Você sempre fez as maratonas do Iron, na distância, tal, mas nunca chegou agora para fazer uma maratona para ver como eu vou. Vou treinar específica pra maratona, assim, nunca fiz. Legal. Mas eu gosto, assim. Mas, assim, nos períodos de treino de Iron, né, eu chego a fazer a distância nos treinos, assim. Quando eu dobro, às vezes eu tenho um longão de 30 de manhã e tem uma rodagem à tarde, sabe? Acaba dando... Tem dia que dá 42 ou mais de treino. Ô, Bruna, em 2016 você já fez o primeiro Ironman, né? Você acabou de falar que em 2015 até foi fazer a maratona de Campinas, né? Porque em 2016 era a primeira vez que você fazia o Ironman. Conta como foi um pouco da periodização do Ironman, porque a gente que não é nem amador, né? A gente tenta fazer o campeonato, né? No caso, amador todo mundo né? Todo mundo ama o esporte, todo mundo ama. Né? Não é igual o Victor, que foi campeão, amador, o campeão. Né? Igual a Miss aí, ó, a Miss, Miss! Tá vendo? Como é que é a periodização, para a gente entender um pouco? Como você falou, cheguei a fazer 30 de manhã e dar uma rodagem à tarde. Eu lembro que o meu treino, o mais longo foi 32, 15 dias antes. Depois, uma semana antes, 28, na corrida do sábado, né? Conta como que foi essa periodização antes e comparando a sua periodização agora, que você já está mais calejada. É um pouco diferente, né? A densidade até. Eu acho que assim, o primeiro é mais assim, né? Essa coisa de completar, mesmo eu tive que largar no profissional, mesmo nunca tendo feito o Iron, porque senão a gente tem que ficar 2 anos sem fazer prova para largar no amador, tem que ficar 2 anos sem competir. Então, fui no profissional mesmo no primeiro Iron. Mas o primeiro é aquela coisa, né, para todo mundo. Não sei o que vai acontecer, e os treinos, né, sente bastante o aumento do volume, a natação piora muito, uma coisa que eu senti muito no começo. Então, você chega para nadar, tá destruído do treino do final de semana, segunda-feira é aquele treino arrastado. Então, sente tudo isso, assim. Eu fiz pouco, no meu primeiro eu fiz acho que 180 só antes, 180-10, e acho que foi isso, o mais longo também, foi 32, 30, 32, não lembro agora de cabeça, mas é mais ou menos isso, assim, só que agora eu já fiz 9, né, então, e agora eu tenho, a busca não é mais completar, né, é buscar o melhor resultado. No limite, então, assim, o que eu tento é tornar a distância um pouco mais natural, né? Então, hoje você fala, tem um treino de corrida de 3 horas, 2 horas. Para mim é beleza, vou lá e corro 2 horas. Não que seja fácil, não é isso. Aqui eu já acostumei, assim, né? Então, e pedalar também, pedalar 150, 180, já não é mais uma coisa que você assusta, assim, quando vê a planilha, né? E agora também a maioria dos treinos são por tempo, então depende do percurso, de onde você vai, né? Então não fico tão presa à quilometragem. Maravilha. Antes de a gente começar a falar de Ironman, Bruna, chegou algumas perguntas. Vamos lá. A prova mais especial, às vezes você pode falar que vai ser o Ironman, que a gente já vai voltar, né?
E qual a modalidade que você mais gosta das três e qual você é melhor? Tá, vamos lá. Prova mais especial? Difícil. É bem difícil. Para mim, cada prova tem um gostinho especial, assim. Mas eu acho que esse primeiro meio Iron que eu ganhei foi muito legal e a maratona, foi essas duas que a gente falou. Eu guardo com bastante carinho. E uma prova também mais recente, que foi bem legal, foi a dos Estados Unidos, que eu conquistei o terceiro lugar. Foi meu último Iron antes da pandemia aí. E eu fui para a prova sozinha e não sabia que lugar eu estava. Acabei passando uma competidora assim, faltando 1 milha para chegar. E aí só soube que eu estava em terceiro quando eu cruzei a linha de chegada. E aí tinha, né, uma prova muito forte. O start list, acho que foi a primeira vez que tinha mais mulher na elite do que homem largando. E aí eu fiquei super feliz com a colocação, assim. Então foi uma prova que marcou muito. Qual que era a outra? Esqueci. Das três modalidades que você mais gosta e que você se acha melhor. Tá, que eu mais gosto. Eu adoro pedalar. Eu gosto de tudo, mas o pedal é o que eu mais gosto. E é o que eu preciso mais melhorar no momento. Agora, a corrida era o que eu menos gostava e é o que eu trabalhei bastante e melhorei bastante a corrida. Ainda tenho que melhorar, mas foi o que eu... Agora, sim, se eu, né, olhando os tempos depois das provas, analisando, o meu melhor entre as primeiras ali é a corrida, é o tempo da maratona. E a natação fica ali no bolo, e o pedal é o que está fazendo a diferença para não subir mais um degrauzinho no pódio. Então é o que eu estou trabalhando bastante. Então você acha que é crucial? A gente até conversando, a natação é o que, se você chegar 3 minutos ali atrás, não vai fazer tanta diferença do que o pedal e a corrida. Para você, qual que faz mais diferença, assim, Bruna? O pedal ou a corrida? Então, é assim, ó, o que eu penso, né? A natação, ela não vai fazer você ganhar a prova, mas ela pode fazer você perder a prova. Então, por exemplo, em Frankfurt, eu perdi 2 posições por 1 minuto e meio. Aí você fala, pô, 3 minutos na natação, acabou a prova. Então, assim, ela é fundamental para você estar bem colocada, mas se você sair em primeiro, não quer dizer que você vai ganhar a prova, né? Se a gente for olhar, assim, os tempos totais, né, de duração das modalidades. Aí, a bike, né, se a gente olhar a bike com relação à corrida, ela tem uma duração maior no Ironman, né? Então, conta bastante. Conta muito. Porque, assim, se você tiver uma desvantagem na bike de, por exemplo, 5, 10 minutos, é muito difícil de você tirar na corrida, né? Então, tudo isso, assim, é um quebra-cabeça, né? Eu acho que não tem um que seja mais importante que o outro. Hoje está muito equilibrado. Então, você falar... por exemplo, se você falar na distância olímpica, você tem que nadar muito bem, se manter no pelotão, e o que vai decidir a prova é a corrida. Então você tem que nadar ali, vai decidir na corrida, não tem jeito. Mas a Ironman a gente já viu que tem prova que se decide na bike tranquilo, assim, meio Iron também. Não que a pessoa que não tenha que correr bem, você tem que sustentar a corrida ali, mas às vezes a primeira não faz a melhor corrida da prova, por exemplo, mas ela faz melhor pedal. Melhor pedal. E como, Bruno, inclusive o Guto está fazendo uma pergunta aqui como é que é a sua alimentação, você pode falar até um pouquinho na fase de preparação e até no dia da prova, e como é sua, vamos falar da bike, aproveitando que sempre, na hora que você vai correr, se você forçou muito na bike, você pode quebrar na corrida. Como que você faz essa dosagem? Você faz com medidor de potência, com certeza, né? E qual que é o seu NP, o seu IF no medidor de potência? É 70%, é 80%, é 90%? Qual que é essa medição aí, um atleta profissional feminino,
que fica mantendo? Tudo bem que pode contar muita sensação, tal, mas a tecnologia tá aí para ajudar. Como que você usa de IF? Eu uso 82% do IF. No aerômetro? Mas assim, eu sou muito percepção também, então eu acho que a gente tem que usar sempre os dois parâmetros, sabe? Então, eu já tive bastante problema com o medidor, e dar problema, não funcionar, e pô, nos treinos chaves às vezes não funcionava, já quebrei a cabeça com isso. E esse Ironman dos Estados Unidos eu fiz sem potência. E foi muito legal, assim, foi uma prova que eu fiz totalmente na percepção e deu certo, consegui correr bem depois. Então, como perguntou da alimentação, foi o Guto, né? Sim. O que mais sustenta a prova ali, é lógico que a gente não pode errar a intensidade, mas alimentação e hidratação, até eu não sei se a Lili tá aí ainda, minha nutricionista, eu vi que ela entrou, é fundamental, assim, é o ponto-chave para manter a performance durante os treinos e principalmente na competição. Então a gente faz um esquema de 3 dias antes, comendo, aumentando muito as calorias ali, e até, nossa, tem dia que eu falo, nossa, não vou aguentar comer tudo isso. E durante a prova, eu chego a consumir 80 gramas de carbo na bike por hora. É bastante. E aí a gente faz eu uso uma solução líquida concentrada, porque eu também tenho que pensar no tempo que eu vou perder ali para me alimentar, então eu não tenho que pensar em tudo isso, então eu uso uma solução líquida, uso gel, uso bananinha, barrinha de proteína, eu uso bastante coisa e procuro me alimentar muito no pedal, e aí para conseguir fazer uma corrida mais tranquila, mas eu me alimento também na corrida, então é isso aí, no pedal chega 80 gramas de carbo. Bastante. Eu lembro que quando eu fui fazer, a cada 40 minutos eu tomava um gel, na bike, entre os 40 um melzinho, e aí 2 pães, eu lembro que eu levei, foi 5 horas e pouquinho de pedal, 2 pães sólido, né, para o estômago, com azeite e sal. Então foi bastante, nossa. E eu acredito que seja mais ou menos igual, né? Tudo bem que vocês vão fazer a prova bem mais rápida, bem um tempo mais rápido, mas a cada 40 minutos aí sempre comendo. Eu como a cada 20. Eu diminuo mais, assim. Cada 20 eu tô ingerindo alguma coisa para evitar, né, a queda, né, do índice glicêmico. Então, a cada 20 minutos eu como. E isso também é treinável, né? Para quem às vezes está falando, nossa, não consigo. É treino. Você tem que treinar o seu intestino para ele conseguir absorver isso de carboidrato, né? Às vezes tem gente que não se adapta, mas tem que ver o que é bom para você também. Não adianta falar, a Bruna falou que toma um líquido lá, vou tomar também. Não. Né? Tem que ver o que gosta. Você falou, pão com azeite. Tem gente que não consegue mastigar, tem gente que consegue. Eu já usei batata com sal. Já usei um monte de coisa, assim, testei pra caramba, até eu conseguir chegar mais ou menos no que eu faço hoje. E água você toma bastante? E como Nossa, é a sua água muito. no dia a dia? Quantos litros você toma? Nossa, tomo no mínimo uns 3 litros por dia. Eu tomo bastante. Acostumei a tomar bastante água, assim, e durante o treino, principalmente treino indoor também, né, tem que tomar muita água. Nossa. Ó, a Juju, um abraço, hein, Juju? Ó, a Juju, encontrei a Juju no Iron. A gente tava no canal. Fez uma pergunta aqui. Como você divide os seus treinos de bike? Quanto à força, a velocidade e o rodado? Eu acredito que ela tenha falado assim, um dia você treina força, todo dia tiro e outro dia um longão. Eu acredito que foi isso a pergunta que ela quis dizer aqui, com a pergunta. Então, na verdade, eu tô com um treinador novo, desde que agora em março eu mudei de treinador, e a gente tá testando algumas coisas, então eu não tenho uma rotina fixa, assim, sabe? Eu costumo fazer, agora nesse período eu tô fazendo em média 15 horas semanais de bike,
E aí tem alguns treinos de força, alguns longos, mas assim, eu não sigo assim, terça é força, quarta é, sabe, cada semana a gente testa uma coisa e vai vendo como eu também tô me sentindo. Então isso é muito importante. É uma coisa que a gente consegue fazer, né? Hoje, teoricamente, está planejado um pedal de 4 horas. Pô, acordei mal, não sei o que, beleza, vamos mudar para outro dia, faz outro treino, sabe? Então eu tenho essa flexibilidade, assim, então não tem muita regra, sabe? Igual, terça e quinta pedal, quarta pista, por exemplo, hoje eu fiz um treino de pouco de velocidade, estímulo de velocidade na esteira e um treino de força na bike, alguns estímulos de força. Legal. Mas semana passada, na segunda-feira, eu fiz diferente. Na terça-feira, por exemplo, eu fiz uma rodagem maior. Então, isso muda muito, não tem muita regra, não. Ô, Bru, a gente até uma honra a gente fazer uma live com você. Tô até um pouco nervoso, assim. Imagina! E você veio aqui para o Preto, né? Nos deu a honra de vir aqui participar da nossa prova, o MS Sprint Triathlon. E, sim, nossa, foi um espetáculo. Você conquistou a galera aqui, todo mundo. Ficou muito feliz, cara. Nossa, e eu queria... Que legal. Queria você falasse um pouquinho da nossa prova aqui. E eu lembro que o melhor tempo da prova era da Carol, da Foi Ela. E aí eu falei, e aí? Aí você falou, não, vou tentar bater. E aí você conseguiu bater. Fala depois disso, como que é a rivalidade de vocês profissionais e quem hoje é as suas principais rivais de prova. Com certeza você é amiga de todo mundo. Sim. De prova, como Sim. que é? Conta um pouquinho. Então, primeiro falar da prova aí, eu acho provas, assim, regionais muito legal, foi onde eu comecei em Piracicaba, então lá também era uma prova pequena, né, assim, como a característica que vocês têm, mas eu acho a prova aí muito rápida e muito bem organizada, assim, o percurso da bike é muito legal, aquele planão lá, nossa, eu acho que dá para acelerar bem, e é tudo bem sinalizado, a corrida também é muito legal, então é uma prova, assim, bem redondinha, sabe? É difícil de fazer, né? A gente sabe o quanto é difícil organizar, assim, sair tudo certinho, né? Vocês ficam aí lá louco lá um dia antes da prova, e parabéns pela organização, e eu agradeço pelo convite. Eu gosto muito do pessoal, sempre fui bem recebida, o Marcelo, a Miss, a galera, você. Então, eu fico muito feliz em poder participar. Eu tenho alguns parentes também em Rio Preto, daí eu aproveito para visitar eles quando tem a prova. E até o ano que eu fui foi no Dia dos Pais, né? Foi no final de semana do Dia dos Pais. Sim. E a da rivalidade, assim, a gente sempre tem que tentar melhorar, né? Então, tem um tempo lá, vamos bater. É isso que move a gente, né? Entre os profissionais tem, lógico, essa rivalidade, assim. Hoje, na longa distância, a gente tem a Pamela, né, no Iron, começou a fazer o Iron faz pouco tempo, mas ela já tem uma história aí no Olímpico, né? Vive do esporte já há muito tempo. E tem a Carol também tentou fazer o Ironman, tem a Gisele, tem a Julinha que está começando agora no profissional, que também veio do amador e está começando no profissional. Então, a gente sempre tem essa rivalidade, assim, né? Mas acho que é importante, tem que ter. E eu sempre prezo para ter mais gente no esporte, porque, assim, por exemplo, agora, né? Que a gente não pode viajar para competir. A gente sabe que o nível internacional é muito alto. Então, quanto maior o nosso nível aqui, maior a competitividade, melhor. Infelizmente, a gente vê que vem diminuindo muito o número de mulheres, de atletas, até o masculino, assim, no esporte. Por quê? Porque a gente não tinha assim,
né, você fala, ah, beleza, vou ser profissional, mas vou ganhar o quê? Vou ganhar quanto? Vou ganhar que premiação? As premiações estavam todas diminuindo, a gente estava sem uma projeção, sabe? Agora com a PTO entrando, a PTO é uma organização dos atletas profissionais internacional. E eles estão com essa ideia de alavancar o triatlon profissional. Então, eu acredito que quando normalizar, as coisas vão melhorar muito. Inclusive, eles vão entrar com uma premiação muito legal no Challenge, se tiver, né, em dezembro, e vão entrar com essa premiação para conseguir, né, tentar levantar de novo o esporte, que as meninas olham e falam, pô, legal, olha lá, ganha dinheiro, vou tentar, vou fazer, né, vai ser minha profissão, da mesma forma que eu vi as profissionais, né, com certeza tem bastante gente que tem esse sonho também. Então, e esse reconhecimento, né, é importante, não tem como você falar, né, que você vai fazer uma coisa como profissão e vai viver do quê, né? Então, eu acho isso, assim, é muito importante e a gente gostaria muito que tivesse cada vez mais meninas para a gente ter essa competitividade. Então, é isso. Ô, Bru, como funciona? Uma outra pergunta, mandaram. Como funciona Tá. em relação a... Vocês são atletas exclusivas da marca Ironman ou não? Não. Por exemplo, você falou do challenge aí que se eu não me engano, dia 13 de dezembro, se Deus quiser, vai acontecer. Vai ter premiação, tal, pá. Vocês não são exclusivos, os atletas, não tem nada a ver. Qual que é a vantagem de todos irem no Ironman? É o Mundial de Kona? O patrocínio quer que vocês façam o Ironman porque é mais visibilidade? Como que é? Então, na verdade, assim, a gente sabe que o Ironman é uma marca muito forte, né? E é isso, assim, traz visibilidade e tem premiação. Então, assim, do que a gente vive? A gente vive dos patrocínios e das premiações. E é lógico, se tiver premiação, os atletas vão estar na prova. Então, no meu caso, eu estava buscando a classificação para a Kona, porque é uma prova, né, que tem maior visibilidade, de novo, tem os patrocínios, pontuação, enfim, tudo mais. Mas bem longe, assim, o que a gente está buscando, inclusive, é essa independência de uma marca só. Então, agora, com essa vinda do Challenge com mais força, com essa organização internacional, a ideia é que tenham mais provas, que tenham essa premiação também, justamente para não ficar esse monopólio de uma marca, né? Porque isso é ruim para todo mundo, para todos os atletas, não só para gente. Porque daí o custo da prova, você quer fazer uma prova, você vai pagar, tem essa prova, você vai pagar, mas tem outra que tem uma super qualidade, com um monte de coisa legal, que é mais barata, então é meio que a lei de mercado. O que a gente está buscando é dar força até para todas, né, para as provas menores, que têm condições de fazer provas boas, grandes, e que vão ter esse aval da PTO, sabe? Então, tá começando esse movimento, lá fora já está bem mais forte, mas a gente espera que venha aqui para o Brasil e que a gente consiga, né, desenvolver mais o esporte. O objetivo é esse, sabe? É desenvolver, é mostrar, é cada vez ter um nível maior. Tanto que uma das regras aí para premiação tem uma porcentagem que você tem que chegar do primeiro colocado do tempo. Se eu não me engano, é 12%. Então, por exemplo, se a primeira vai fazer um tempo lá, para você conseguir ter a premiação, você tem que chegar até 12% do tempo da primeira, senão você não tem direito à premiação. Então, isso faz o quê? O nível vai elevando. Então, é isso que a gente quer. A gente quer mostrar serviço para todo mundo e você falar, os brasileiros orgulhar, falar, nossa, olha o triatlon, que legal, o triatlon 12 horas profissionais, e vai para fora e se destaca, né? Então, é isso que a gente está buscando. Nossa, maravilha. Perguntaram em relação ao MS, vou dar só uma satisfação. A gente estava com três provas marcadas esse ano, 3 de sprint, como sempre. Estamos fechadíssimo com a MS, estamos aqui com o patrocínio mantido. A gente está definindo ainda, mas com certeza terá apenas uma etapa esse ano, em dezembro ou novembro. A gente acredita em dezembro,
com a etapa olímpica aqui. Então, assim, vai ser bacana e não será, você conhece o percurso, não será 4 voltas, 8 voltas de 5, não. A gente vai tentar fazer o percurso de 4 de 10, 2 voltas de 5. Então, para não ficar aquele negócio igual ratinho, né? Ficar rodando. Então, vai ficar, que legal! A gente acredita que vai ser muito bacana essa etapa aqui. A gente só está esperando aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas que legal. A etapa não será cancelada. A gente só foi adiada e vamos fazer ao invés de 3, talvez um outro evento, uma corrida, ou um mountain bike. A gente está definindo com a marca. Só para dar uma satisfação para o pessoal que está assistindo aqui a gente. Beleza? Não, legal. E outra, né? Eu acho que é muito legal todo mundo, assim, fazer prova a mais distância curta, né? É tão desafiador quanto fazer uma prova longa, né? Porque você fazer uma prova curta forte é muito difícil também. Então, às vezes a gente fala, pô, não vou treinar para fazer Olímpico, se eu quiser eu vou lá e faço. Mas tem que treinar para fazer bem feito, né? Então, acho que... Aqui, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não. Vamos falar mais um pouquinho do seu currículo. E aí, 2016 foi para o Ironman, já foi a 11ª colocada. Em 2017 já foi para o Mar del Plata. Foi esse que deu problema na água ou foi 2017? 2018? Não. Foi 2018. 2018, depois você foi em 2017 a 12ª colocada no Ironman, né? Aí tem aqui campeonato do Cerrado, do Challenge, Maratona de Campinas de novo, campeão brasileiro de duatro. Aí 2018, 2ª colocada de 70.3 Florianópolis, 3ª colocada Ironman Brasil, 8ª colocada no Ironman em Frankfurt. Você foi 8ª, você foi campeonato europeu, você participou, certo? E de novo, aí você foi de novo no Mar del Plata. Não teve natação, né? Teve, mas diminuíram a natação. Diminuíram. Foi, acho que 750 metros, uma coisa mais ou menos isso era para ser. E frio, né? A prova. Frio pra caramba. Nossa, a prova lá é muito dura. Assim, só 2018 foi um ano muito legal. Foi, acho que, o meu melhor ano, assim, da minha carreira. Que eu consegui o 2º lugar no 70.3 e depois o 3º em Floripa, que era o pódio, que é uma coisa que eu sempre sonhei também. Então foi muito legal. E aí eu fiquei, na época, para ir para Kona era por pontuação, né? Mas eu não sabia direito como funcionava essa pontuação. Mas eu estava quando eu terminei Floripa, eu estava entre as classificadas ali, sabe? Faltava muito pouco. E aí eu falei, vou arriscar o campeonato europeu porque a pontuação é maior. Então, se eu fizer uma prova boa, eu consigo ir para Kona. E foi por isso, faltou 1 minuto e meio, 30 segundos da 7ª colocada e 1 minuto e pouquinho da 6ª. Foi muito perto. Se eu ficasse em 6º lugar, acho que eu conseguia ir. Mas foi... Mas acho que não era a hora, né? A hora que tiver que ir, vai. Mas foi também uma prova... É um sonho? Sim, né? Porque, assim, né? São os melhores do mundo que estão lá, né? Então, é um sonho, com certeza. Vamos ver quando vai realizar. Profissional, né? Aí 2019 muita prova, né? Então, aí em Mar del Plata, em 2018, já classificava para o ano seguinte. E aí eu fui tentar a classificação lá, mas não fiz uma boa prova por causa do frio. Passei muito frio. Não conseguia pegar água no ponto de hidratação. Depois que eu fui descobrir que minha mão congelou, aí fiquei com dor na lombar, da posição da bike, de ficar assim, fugindo do frio. Não foi uma prova muito legal. E aí eu fiz o Iron do Brasil e depois eu fiz o dos Estados Unidos, esse que eu fiquei em 3º lugar, que também já classificava teoricamente para esse ano, né?
Então eu fui para lá para buscar, fiquei em terceiro, as duas primeiras classificavam. Bateu na trave de novo. Bati na trave de novo. Mas tá bom. Foi isso. E aí, agora o foco é assim. Na verdade, eu tenho esse sonho de ir pra Kona, mas eu também não tô mais presa a uma marca, sabe? Às vezes a gente também idealiza, com tudo isso que aconteceu, eu mudei um pouco a cabeça vou buscar provas nessa distância, mas independente da marca, sabe? O Challenge também tem um campeonato mundial, que é o Challenge Hot lá, e eu acho que os atletas têm que ser valorizados. Então, onde a gente for mais valorizado, eu vou tentar me encaixar, sabe? Eu acho que é muito importante também, porque se a gente for pensar, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Brett Sutton, não sei, né, quem conhece, ele é o treinador da Daniela Riff e de muitas atletas aí, da Nicola, que foi campeã olímpica, e ele estava falando que ele não concorda com o sistema, sabe, do triatlon. Se você for pensar, menos de 1% da receita do que se ganha nas provas se reverte para o atleta, né? Então, se você for pensar nos outros esportes, né, 30%, 20%, tudo isso retorna aos atletas. E no triatlon isso não acontece, né? Então, assim, se a gente for ver, a gente está muito atrás dos outros, né? E é uma coisa que, assim, eu acho que tem que ser revista, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas é isso, assim, só para explicar. Eu também, assim, eu tenho esse sonho, mas também deu uma mexida um pouco com tudo isso que aconteceu, sabe? E não ficar presa, sabe? A uma prova, a uma marca, né? Eu sei que a marca constrói tudo isso, a gente sabe o quanto isso, né? Mas a gente também não pode se prender, sabe? Está aberto a novas oportunidades, né? Por exemplo, a prova, distâncias menores, novas experiências, né? Às vezes põe uma coisa na cabeça e fala, não, eu vou fazer isso porque todo mundo faz, porque é legal postar foto, Bruna, mas às vezes... Você não é amadora e não tem um sonho, é diferente, igual... Era um sonho meu fazer o Ironman, acredito que sempre foi um sonho seu também, mas você é profissional, é igual jogador de futebol. Ele tá no Corinthians, ganhando 50 mil por mês. Aí ele recebe uma proposta para jogar num rival para ganhar 4 vezes mais. Ele não vai, ele tem família, ele vive disso. Daqui a pouco ele tá velho. Então, assim, exatamente. O pensamento é isso mesmo, você é profissional e essa é a linha. Aproveitando, Bruna, a gente já está terminando, só tem 3 minutos. Se alguma empresa, o vídeo vai ficar gravado aqui na Alcer, no IGTV, nós vamos divulgar. Se alguma empresa quiser te patrocinar, como é que faz? Tem o seu Insta? Tem o telefone? Como é que funciona? Acho que pode entrar em contato pelo Instagram mesmo. Eu estou direto acessando. Acho que é o mais fácil, né? Hoje em dia é o mais fácil. O principal é isso, assim, que eu queria passar, sabe? Essa coisa que você falou mesmo. A gente é profissional e cada vez mais quer ser valorizado pelo nosso trabalho. É só isso, né? Então, isso que a gente está buscando e não mais aquela coisa de, ajuda. Não, meu, a gente está trabalhando, né? Todo mundo trabalha no final do mês e quer receber. Então, é o trabalho, né? Maravilha. Isso. 1 minuto e 30 a gente tem. Quer fazer algum agradecimento? Sim, né? Vou agradecer meus patrocinadores atuais aí que estão comigo. A New Balance, a Vitafor, a Trek, o Super Coffee e a Travel Plus. São os que estão me apoiando no momento. Todas as pessoas que me apoiam, que me ajudam, que já me ajudaram, que me ajudaram a ir para Frankfurt, enfim, eu sou eternamente grata. E também a equipe que está trabalhando comigo, o meu treinador, que é o Márcio Lazari, o Paulo, que é do ciclismo, e o Ivan da natação. A Lili, nutricionista, a Lili é nutricionista, os fisioterapeutas, tem uma galera, né? Você acha que a gente dá trabalho pra caramba. E a médica também, que é a doutora Fernanda Lima. Maravilha. Tem que ter tudo isso, né?
a gente tem que ter esse respaldo aí, porque tem que estar 100% lá no dia. Beleza, Bruna. E eu agradeço você de coração por ter aceitado o convite, tá? Espero que você volte aqui para Rio Preto e o convite, sempre as portas abertas e aí a gente vai se falando. Obrigado. E Show. é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, galera que assistiu aí. Brigadão. Vamos falando. Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu. Valeu, Bru. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.